gravando lá. E se eu for pedir para mandar isso para mim depois aqui, aí é transferência de dados, estão enjoando. Mas enfim, vocês já pararam para refletir que normalmente aquilo que se torna comum nós tratamos como algo de menos importância? Muitas vezes é mesmo. Mas na maioria das vezes, por exemplo, a gente olha, a gente anda para a terra, a gente pisa em areia, mas a gente trata a areia como uma coisa comum. Vocês já pararam para perceber que a areia, por exemplo, ela é um elemento fundamental para a tecnologia hoje, para a produção de matéria-prima para a tecnologia? Então tem extremo valor. Mas aquilo que a gente costuma tratar como comum, nós vemos como comum, nós costumamos tratar como algo de pouco valor. Um exemplo disso, o nosso famoso arroz com feijão de cada dia. A gente come arroz com feijão todo dia. Mas a verdade é que a gente fica muito mais feliz quando tem um churrasco, quando tem um hambúrguer, quando tem uma pizza. Mas o que nos sustenta todos os dias de forma saudável, o que é a base da nossa alimentação a cada dia, é o nosso simples e puro arroz com feijão. Agora, na vida espiritual, principalmente na igreja, algumas coisas, por se tornarem incomuns, elas costumam receber muito mais atenção dos crentes, dos irmãos, do que aquelas coisas comuns que precisam ser tratadas com zelo. Por exemplo, a chegada de um pastor novo na igreja. Isso desperta o interesse das pessoas. Aqueles membros que estão afastados costumam aparecer para ir ouvir o pastor novo, saber quem ele é, ouvir o que ele tem para dizer, a personalidade dele. Mas para outros aspectos que são tão importantes, como, por exemplo, a escolha e a eleição de oficiais para a igreja, algo que é essencial para a saúde de uma igreja, muitas vezes nós tratamos como algo de pouco valor, porque na história da igreja presbiteriana é uma coisa comum. Talvez para a grande maioria de vocês que estão aqui hoje, isso não seja comum. Por quê? Porque vocês estão vindo de outras tradições, ou talvez porque vocês estão chegando na igreja agora e vão experimentar isso pela primeira vez. Mas para pessoas que são presbiterianos há muitos anos, a eleição de oficiais é uma coisa banal, é uma coisa comum para todos nós. Agora, biblicamente falando, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente olha, por exemplo, para os dois ofícios que nós encontramos nas Escrituras, que são estabelecidos pelo próprio Senhor, o presbiterato e o diaconato, surgiu na mente comum das pessoas que o presbiterato ele é uma função superior àquela do presbítero. Algumas pessoas que se veem como diáconos ou que servem como diáconos, elas esperam a oportunidade de serem promovidos a presbíteros. Mas esse é um grande engano, porque elas são duas funções que têm a mesma dignidade diante do Senhor e que exigem, da mesma forma, responsabilidades ou capacitações, ou melhor dizendo, dons e qualificações espirituais para ambos os ofícios. Eu já ouvi histórias de diáconos que serviram muito bem a igreja durante muitos anos na diaconia. E então foram eleitos pela igreja para o presbiterato e descobriram que aquele não era o lugar deles. Ou pessoas que foram eleitas para o presbiterato, diretamente para o presbiterato, mas têm um coração totalmente diaconal, um coração de servo, um coração prestador de serviço. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque ainda que essas duas sejam funções muito comuns na igreja presbiteriana, elas são essenciais para a saúde da igreja. Esses dois ofícios, eles são igualmente ordenados por Deus, eles carecem dos seus dons espirituais para o seu exercício, qualificações que são exigidas pela própria palavra de Deus. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a dar a atenção devida ao exercício e à eleição
desses dois oficiais estabelecidos por Cristo para a sua igreja. Então, isso é muito importante para nós como igreja. Por quê? Porque tanto para a igreja quanto para os homens que se dispõem a servir nestes cargos, é necessário que, primeiro, a igreja saiba quais são as qualificações exigidas pelas Escrituras para saber eleger os seus oficiais, como também para que os homens que almejam o oficialato se preparem espiritualmente para ocupar esses cargos. Uma igreja, meus irmãos, com oficiais bíblicos, uma igreja que escolhe biblicamente os seus oficiais, ela vai ser saudável e ela vai crescer em maturidade espiritual, ela vai crescer também de modo numérico. É por isso que nós precisamos cuidar daquilo que na igreja presbiteriana é muito comum, para que ela seja bem nutrida, para que ela seja bem cuidada, conforme o Senhor Jesus estabeleceu. É por isso que hoje e na próxima lição nós vamos falar desse primeiro ofício, que é o diaconato. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Afinal de contas, o que é um diácono na igreja? É um porteiro? É o zelador? É o conferidor de dízimo? Não, meus irmãos. Ainda que essas coisas tenham o seu valor. E aí, tudo bom, Raul? Ainda que essas coisas tenham o seu valor, ser um diácono é muito mais do que isso. Uma outra pergunta importante, como é que nós escolhemos diáconos? A gente escolhe aquela pessoa que é gente fina? Aquele que é legal com todo mundo? Ou que é mais velho porque é mais experiente? Ou que demonstra ter boa vontade para fazer as coisas? Será que esses são critérios bíblicos para nós escolhermos diáconos? Então, para a gente começar a refletir sobre isso, eu vou pedir para alguém abrir a palavra de Deus para a gente lá no livro de Atos e ler no capítulo 6, dos versículos 1 ao 7, por favor. Atos, capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Quem encontrar, pode ler, por gentileza. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos da comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus irmãos, esse texto nos mostra, quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai aprender isso, que a igreja primitiva ela estava crescendo rapidamente. Não 10, 15, 30 pessoas por ano. Não, a gente está falando de um crescimento de 3.000 pessoas de uma vez só, de um dia para o outro. E com o crescimento também vem os problemas. Aqui o problema é que as viúvas helenistas, ou seja, aquelas mulheres que eram judias, mas que não falavam o hebraico, que haviam sido criadas fora da nação de Israel, mas criam no Deus de Israel, que eram judeus por fé, elas estavam sendo negligenciadas na distribuição dos alimentos. A igreja cuidava dos seus pobres. Então, os apóstolos, eles não consideraram o cuidado do pobre, do necessitado dentro da igreja como um assunto secundário. Mas eles também entenderam que eles não deveriam abandonar a vocação deles, que era pregar e orar pela igreja para poder resolver aquele problema social dentro da igreja.
Então, eles resolveram envolver a igreja na solução do problema. E eles propuseram, então, que os crentes da igreja em Jerusalém, eles escolhessem homens capacitados para que cuidassem das necessidades presentes da igreja, para que o ministério da pregação e da oração não fosse negligenciado. Perceba que os apóstolos, então, eles percebem, movidos pelo Espírito, que havia dentro da igreja diversos dons e que seria um dano imenso para a própria comunidade, para o corpo de Cristo, se esses dons fossem negligenciados e não postos a serviço da igreja. E é aí, em Atos 6, por causa de uma necessidade social, organizacional, é que nasce o diaconato. Agora, percebam que não foram os apóstolos que escolheram os homens que iriam ser os diáconos. Antes, o que eles fizeram foi dar critérios muito claros para a igreja. Eles disseram, escolham homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Eles deram critérios morais, critérios espirituais, e então deixaram que a igreja escolhesse os homens que deveriam ocupar essa função. E depois que a igreja escolheu esses homens, os apóstolos então impõem as mãos sobre aqueles homens, os autorizando a exercer o diaconato, o ofício deles. E uma vez, agora percebam que o problema, nasce o problema, os diáconos, os presbíteros, eles não negligenciam o problema, eles identificam o problema, eles tratam o problema. E qual foi o resultado disso? Deus abençoou a igreja com crescimento e com fortalecimento. O versículo 7 vai nos dizer isso. E crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos. Por quê? Aquele problema social na igreja foi resolvido, aquele problema de organização e de estrutura foi resolvido, de modo que a palavra do Senhor continuou sendo pregada por aqueles que foram vocacionados pela palavra, de modo que o número dos discípulos ia crescendo à medida que o evangelho crescia. Isso aqui traz uma primeira aplicação importante para nós, sobretudo para mim, que sou pastor. Para os pastores, de um modo geral, para os presbíteros responsáveis pelo ensino. Principalmente nós, e aqui eu falo especificamente do meu caso, que é responsável pela nossa igreja, uma igreja em processo de revitalização, de organização, que deseja ver essa igreja crescendo. O que eu aprendo aqui, o que eu transmito para vocês a partir desse texto é que cada ofício deve ser exercido dentro da igreja com fidelidade. Quando presbíteros, que são pastores, presbítero nas escrituras é um sinônimo para pastor, nós já falamos sobre isso, mas a gente vai falar isso mais para frente de novo. Quando os presbíteros, os pastores, eles abandonam o estudo da palavra e o tempo de oração pela igreja para realizar tarefas que Deus designou para outros, que Deus concedeu dons para que outros façam, a igreja é enfraquecida. O resultado é que a palavra de Deus ela não cresce e o número dos discípulos não aumenta. Meus irmãos, cada um tem um dever e um chamado a cumprir no corpo do Senhor Jesus Cristo, conforme o dom que nós recebemos. E aqui eu estou falando especificamente para nós, como homens na igreja. Agora, pense um pouquinho e me respondam. À luz do que nós acabamos de ver aqui, vocês acham que é bíblico pastores deixar a vocação deles do estudo da palavra, o tempo de oração pela igreja, para poder ir cuidar das necessidades burocráticas, das necessidades de instalação elétrica, hidráulica, de reparo de coisas que estragaram, ou de preparar o ambiente do culto antes do culto começar? Vocês acham que é bíblico que os presbíteros, os pastores façam isso? Eu acho que não, né? Acho que fica claro para cada um de nós que não. Se cada um de nós formos fiéis à tentação de resolver o que é necessário, Deus vai abençoar a igreja dele com crescimento. Ele vai derramar o favor dele sobre a igreja.
Então, esse nosso primeiro ponto aqui, nós tratamos onde é que a diaconia começa. E nós percebemos aqui, então, que é a igreja, a partir de parâmetros bíblicos, que é responsável pela eleição dos seus diáconos. Não são os presbíteros da igreja que escolhem os diáconos, são os membros da igreja, que olhando para esse ou aquele irmão, reconhecem neles os dons e as habilidades necessários exigidos pelas escrituras e então reconhecem publicamente esses homens como diáconos, elegendo-os para cuidar da igreja. Até aqui, alguma pergunta? Comentário? Dúvida? Então vamos continuar aqui. Nós falamos já da origem do diaconato. Agora nós vamos falar da função principal do diaconato. Percebam que Deus, ele capacitou homens com dons segundo a necessidade que a igreja tinha. No caso de Atos 6, Deus levantou homens para cuidar dos pobres dentro da igreja, ou seja, para atender às mesas, na distribuição do alimento. Sendo assim, o diaconato, biblicamente falando, a principal função dele consiste em cuidar do trabalho social dentro da igreja. É cuidar dos pobres, dos necessitados dentro da igreja. E trabalhar para que haja ordem, paz em toda a estrutura da igreja, para que aqueles responsáveis pelo ensino e pela oração, não que os diáconos não devam ensinar, não possam ensinar e não devam orar, não é isso. Mas essa responsabilidade, biblicamente falando, ela cai primariamente sobre os presbíteros. Então, a principal função do diácono é essa, é cuidar dos necessitados dentro da igreja e zelar pela organização de todas as coisas, para que a palavra do Senhor possa ser pregada continuamente, sem interrupção. É lógico que dentro da igreja, como nós a conhecemos hoje, os diáconos, eles têm muitas funções, mas, segundo o nosso texto bíblico, a principal delas é cuidar dos pobres na igreja. Agora, sempre que eu me referir aos pobres, seja aqui ou quando eu estiver pregando ou ensinando nas nossas igrejas, como vocês me ouviram falando muito quando nós estávamos estudando cosmovisão cristã, pobres, entendam sempre como os necessitados, os crentes, dentro da comunidade da fé. Não estou falando dos pobres da sociedade, mas dos necessitados dentro da igreja. Isso aqui é importante a gente entender, porque muitas pessoas têm uma visão da igreja como uma grande agência de caridade. Só que a igreja não é uma agência de caridade. Deus não fez a igreja para ser uma agência de caridade. Ela é o reino visível de Deus sobre a terra. E, portanto, meus irmãos, nós cuidamos dos pobres, dos necessitados no meio do povo de Deus. Pastor, isso significa que a gente nunca pode ajudar com ajudas pontuais os pobres incrédulos? Não, não é isso. Claro que a gente eventualmente pode fazer isso. Mas o que eu quero deixar claro nessa lição de hoje é que o foco principal é cuidar dos necessitados, dos irmãos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, por causa da atual confusão que a gente tem na nossa mente em relação ao que é pobre, eu quero que a gente passe aqui rapidamente por uma definição bíblica do que é pobreza. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver 3 categorias de pessoas consideradas pobres: os miseráveis, os pobres propriamente dito e os oprimidos. Quando a gente olha, por exemplo, lá para Êxodo 23, versículos 10 e 11, ali nós temos o exemplo dos miseráveis. Os miseráveis são aquelas pessoas que não têm o mínimo necessário para sobreviver. O que comer, onde morar, o que vestir. É aquela pessoa que, se não for socorrida, ela vai morrer ou vai passar por um estado deplorável na vida. É por isso que, quando a gente olha para textos como esse que eu mencionei, a lei ela previa que Israel cuidasse dos seus miseráveis. Lembrando que em Israel, as pessoas que estavam ali, ou eles eram israelitas,
ou eles eram pessoas que haviam se convertido ao judaísmo. Então, esses são os miseráveis, a primeira categoria. A segunda são os pobres. A gente vê um exemplo disso lá em Levítico 14, 21. E ali vai falando desse pobre, vai dizer que o pobre é aquela pessoa que ela tem o básico para sobreviver. Tem comida, tem moradia, tem vestuário, mas ela não tem muito mais do que isso. E, eventualmente, ela precisa de ajuda. Eventualmente, ela pode precisar ser socorrida por algum auxílio da família ou da igreja. E aí a lei ela vai mostrar que para estas pessoas, parte daquilo que era recolhido nos dízimos, eles eram reservados para poder socorrer estes pobres. Mas há uma terceira categoria, que a Bíblia chama de oprimidos. A gente vê isso o tempo todo nas Escrituras. E os oprimidos ou os injustiçados eram aquelas pessoas que eram desprotegidas, pessoas que não tinham poder econômico, que não tinham nenhuma influência, que muitas vezes eram oprimidas por aqueles que tinham poder na nação de Israel. Normalmente eles são chamados nas Escrituras de órfãos e viúvas. A gente precisa lembrar que numa sociedade em que o sustento era basicamente agrário, como acontecia no Israel do Antigo Testamento, a força do braço de um homem, de um chefe de família, era o que garantia o sustento para a família. Então, uma mulher que perdia o marido, ela estava fadada a passar fome se não tivesse um filho adulto. Crianças que perdiam o seu pai estavam fadados a passar necessidade se perdessem os seus pais, porque não teria quem a suprir. Então, essas são as três categorias de pobres nas Escrituras: os miseráveis, os pobres e os oprimidos. Agora, quando a gente olha para essas categorias, uma coisa que a gente precisa responder é o seguinte: quem eram as pessoas responsáveis por cuidar destes pobres na nação de Israel? Será que era o Estado? Será que quem deveria fazer isso em primeiro lugar? A lei de Deus também nos dá a resposta. Na lei de Deus, o primeiro lugar onde um pobre deveria encontrar socorro na sua necessidade era na sua família. Fosse a situação de viuvez, ou, por exemplo, uma mulher que fosse viúva, que estivesse passando necessidade por viuvez, ela tinha duas opções, por assim dizer. Uma era um novo casamento, porque o casamento, Deus autoriza e abençoa um segundo casamento somente em caso de viuvez. Ou um caso que acontecia, por exemplo, no caso do Levirato, como aquela situação de Ruth, eu acho que todos aqui se lembram de Ruth e Noemi, onde um parente se casa com ela para poder comprar as terras que pertenciam ao falecido marido dela e então protegê-la e sustentá-la pelo resto da vida. Uma segunda opção para uma mulher assim era voltar para a casa dos pais. O fato é que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a família era o primeiro lugar, o primeiro ambiente onde uma pessoa necessitada deveria buscar socorro. Era na família e não lá no templo, na igreja, por assim dizer. Agora, o segundo lugar onde, segundo a lei, uma pessoa necessitada precisava buscar ajuda era justamente na comunidade da fé. Aqueles que não tinham uma família para sustentar eles ficavam diretamente sobre a responsabilidade do povo de Israel. Eles ficavam diretamente sobre o cuidado dos levitas, que eram responsáveis por recolher as ofertas e distribuir como sustento para aqueles necessitados da nação. No Antigo Testamento, o povo de Deus ele deveria zelar pela justiça social, ele deveria zelar pelo exercício da prática da caridade entre os irmãos. Deuteronômio 15, ali nos versículos 7 a 11, é um exemplo disso para a gente. Então, deixa eu abrir aqui o texto. Aqui. Deuteronômio 15, do 7 a 11. A palavra nos diz o seguinte: quando
entre ti houver algum pobre de teus irmãos, percebam, no meio do povo de Israel, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra o Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Então, quando uma pessoa não tinha uma família que o acolhesse, era a igreja, ou era o povo de Deus, eram os santos que deveriam cuidar dessa pessoa. E de repente uma pergunta que surge aqui para a gente é: e o Estado, pastor? O rei de Israel, eles não ajudavam os pobres nessa época? Meus irmãos, muito diferente do que acontece nos nossos dias, o Estado, biblicamente falando, ele não tinha nenhum dever de sustentar os pobres. No Antigo Testamento, o Estado ele não faz restribuição de renda, ele não dava bolsa isso ou bolsa aquilo. O Estado ele tinha o dever de punir os perversos e de defender os justos. Mas ele nunca tinha o dever de cuidar dos pobres ou de forçar que a comunidade, que a nação, cuidasse dos pobres. Porque estava muito bem estabelecido pelo Senhor que os pobres, primeiro, deveriam ser cuidados pela sua própria família, e segundo, eles deveriam ser cuidados por aquilo que era arrecadado entre o povo de Deus para o cuidado dos necessitados. Mas por que a gente precisa cuidar dos pobres? Por que hoje nós cuidamos dos pobres? É muito comum na igreja, meus irmãos, as pessoas fazerem assistência social como uma isca, por assim dizer, para poder atrair os descrentes, os pobres, para pregar o evangelho para eles. Mas será que essa é uma motivação bíblica? Será que cuidar dos pobres para poder atraí-los com intenções secundárias é a razão pela qual Deus estabeleceu o cuidado social? Quando a gente olha para a Escritura, fica claro que não. Cuidar dos pobres, nós o fazemos para revelar o caráter misericordioso e compassivo de Deus. O caráter generoso de Deus. Quer ver? Alguém lê para mim aí, para nós, por favor. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, dos versículos 18 ao 22. Deuteronômio 24, 18 ao 22. Quem encontrou pode ler, por favor. Estou falando mudo aqui. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. 18 até quando, perdão? Até o 22. Tá. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva o será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Ô Felipe, relembra a gente o versículo 18, por gentileza.
Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te ordena que faças isso. Percebam, meus irmãos, a motivação pela qual Deus está ordenando que o povo de Israel cuidasse dos pobres. Deus está dizendo: se lembrem que vocês foram escravos, pobres, miseráveis no Egito, e eu libertei vocês. Então agora Deus está dizendo que a assistência social correta, bíblica, piedosa, ela é feita ela deve acontecer como uma manifestação da graça de Deus, que por ser rico em misericórdia nos resgatou da escravidão. Então, o propósito de nós demonstrarmos generosidade para os outros é revelarmos a graça e a misericórdia que Deus um dia derramou sobre a nossa vida. Quando nós somos misericordiosos, quando nós ajudamos alguém, quando nós nos dispomos a dar daquilo que Deus nos deu para cuidar de um irmão necessitado, o que nós estamos fazendo é simplesmente reconhecendo que um dia nós também fomos pobres, cegos e nus diante de Deus. Mas Ele, segundo a riqueza da sua misericórdia, nos fez rico em Cristo Jesus. Então, o cuidado com o pobre não visava, como hoje é ensinado, mudar a situação social do pobre, o status social dele. Não. O cuidado com o pobre, ela é uma aplicação prática da teologia da redenção. É revelar o cuidado pactual de Deus para com o seu povo. Quando nós estamos cuidando de quem tem necessidade, quando nós somos generosos com os irmãos da fé, ou porventura com um descrente, o que nós estamos fazendo, e precisamos ter essa consciência, é de que nós estamos revelando ao mundo, e essa é a nossa vocação e motivação, revelar ao mundo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, a diaconia, lembrando que o seu principal ofício é cuidar dos necessitados dentro da igreja, e essa hoje é uma fragilidade da nossa diaconia. É uma fragilidade que eu oro no Senhor para que seja suprida. Mas ser um diácono, lembrando que a diaconia principalmente cuida do necessitado na igreja, é ser um revelador do caráter gracioso e misericordioso de Deus. Um diácono, ele precisa ter isso em mente. Aquilo que eu acabei de dizer aqui. Outrora, a gente precisa ter isso, o diácono precisa carregar isso em mente quando ele estiver fazendo o seu trabalho de assistência aos necessitados na igreja. Outrora, ele mesmo foi escravo, foi pobre, foi cego, foi nu, mas ele foi graciosamente liberto, vestido, curado, abundantemente tratado pelo Senhor. É por isso que agora ele serve para expressar aos homens, especialmente aos irmãos da fé, todos esses atributos da bondade de Deus. Nós somos generosos como um reflexo da nossa teologia, da nossa consciência de quem nós fomos e do que Deus fez por nós. Então, o diaconato e a própria assistência ao irmão necessitado não é mera caridade, cuja finalidade é a caridade em si mesmo. Ou que a finalidade é a caridade em si mesmo. Mas é a gratidão. Caridade é um ato de gratidão a Deus, que em Cristo Jesus nos libertou da escravidão e nos fez ricos de graça. Quando nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, nós servimos ao nosso próximo em suas necessidades, nós estamos sendo para aquelas pessoas um reflexo do que Cristo é para nós. Nós estamos fazendo por outras pessoas permitindo, ainda que de uma forma muito vaga, ecoando, permitindo que elas vejam aquilo que um dia nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, meus queridos, alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo? Então vamos seguir aqui. À luz do que a gente já viu até aqui, quem
são os pobres dos nossos dias? Ô Flávio, quando a gente fala de pobre, qual é a imagem que vem na nossa mente de acordo com a nossa sociedade atual? Ah, o pobre, quando a gente imagina, né, fora da explicação que você deu aí bíblica, né, sobre o que é pobreza, a gente imagina uma pessoa que está lá no fundo do poço mesmo, na miséria e tal, ou então aquela pessoa que não tem tanta, como os outros. O que a gente imagina é que a pessoa não vive aquela vida de prosperidade, né? A prosperidade, no caso, é a ausência de necessidade, no caso. É Uhum, aquela pessoa que sempre passa alguma necessidade, passa algum aperto financeiro. Essa é a tal da pobreza que a gente imagina assim, na sociedade. uhum. Obrigado. Agora, vamos pensar aqui, me ajudem a desenvolver esse pensamento. A nossa sociedade, para a nossa sociedade, ser pobre, ser negro, ser preto, é sinônimo de ser pobre? Não, É sim, para a nossa sociedade é. Para a nossa sociedade, ser preto é sinônimo de ser desfavorecido, é sinônimo de ser necessitado. Tanto é que as nossas faculdades têm cota para quê? tem razão. Tem cota para pobre, para negro, né? Ah, não, ele é negro, então ele é desfavorecido, ele é pobre, ele precisa da ajuda dos outros. Mas isso é verdade? Não, não é verdade. Quando a gente pensa, a nossa sociedade chama todo morador de rua de pobre? Chama. A nossa sociedade chama todas as pessoas que moram numa favela de pobre? Chama. A nossa sociedade chama todas as pessoas que porventura estejam passando necessidade de pobre? Chama. Mas será que essas coisas se sustentam? Quando a gente olha para as escrituras, essa definição que a gente trabalhou aqui agora há pouco? Porque, meus irmãos, aquelas pessoas que têm pouco, que passam necessidade, ou que moram na rua porque elas se recusam a trabalhar, porque administraram mal aquilo que têm, ou por preguiça, essas não são contadas como pobre pelas escrituras. Eu me lembro de duas situações. Uma é de uma vez que eu morava em Curitiba e eu estava lá no centro, indo embora para casa, esperando o ônibus, na fila do ônibus lá, e então tinha um morador de rua pedindo dinheiro. Então eu fui conversar com ele, estava lá amolando as pessoas, eu fui conversar com ele. E, cara, enquanto eu fui conversar com ele, eu percebi que, intelectualmente falando, ele era inteligente demais. Ele conhecia muita coisa, ele era muito informado. Aí eu virei para ele e falei assim: meu brother, você está na rua porque você está aqui passando necessidade, porque você não quer trabalhar, porque você tem condições. Rapaz, ele nem me deixou terminar de falar. Ele me cortou assim com a fúria e falou assim: peraí, eu não trabalho porque eu não quero, não. Eu não trabalho porque eu não gosto. Foi o que o cara falou comigo. Eu não trabalho não é porque eu não quero, eu não trabalho porque eu não gosto. E vocês acham que a maior parte que muitas das pessoas que estão na rua, elas estão ali porque elas não têm oportunidade? Ou porque elas não querem compromisso com a vida dura? Olha para um monte de pessoas que vai aí nos centros de recuperação, que tratam moradores de rua, e perguntem para as pessoas que estão naqueles centros, que trabalham nesses centros de recuperação, se essas pessoas, esses moradores de rua, quando vão para lá, eles querem ficar ali e trabalhar duro. Ainda que eles tenham tudo. Não. Eles querem não viver uma vida de compromisso, de responsabilidade. Uma outra situação que eu me lembro é de um irmão que uma vez estava passando necessidade na igreja, porque parece que ele vivia basicamente do arrendamento de uns terrenos que ele tinha, alguma coisa assim, e a pessoa tinha lá aquilo lá arrendado, lá pagava um valor simbólico, para a gente é muito valor, mas assim, no que diz respeito ao que valia a locação dos terrenos, a pessoa pagava lá para ela uns 15 mil reais por mês. E a pessoa saiu do terreno, da área lá e devolveu. E aí o que acontece? E esse senhor ele começou a passar necessidade. E aí, quando a igreja começou a avaliar, foi descobrir que os terrenos que ele tinha lá valia cerca de 3 milhões de reais. E aí foi questionar para ele, mas por que você não vende os terrenos, então,
faz uma aplicação, vive da renda. Ele, não, mas é porque eu não queria desfazer do que eu tenho, né? Uma pessoa dessa, ela tem que passar necessidade. Por quê? Porque ela quer que os outros sustentem ela, enquanto ela se recusa a viver daquilo que ela mesma tem. Isso é avareza. Conseguem perceber que nem tudo o que parece ser pobreza e necessidade é de fato pobreza e necessidade? Até dentro da igreja a gente precisa avaliar com muito critério quem são as pessoas que a gente vai ajudar, porque algumas pessoas elas estão passando necessidade porque administram mal os recursos que Deus lhe deu, porque não querem trabalhar, ou porque insistem numa situação que vai resultar em miséria de qualquer forma. Então a igreja ela precisa cuidar sim dos seus necessitados, mas dentro desses parâmetros estabelecidos por Deus. E, meus irmãos, esse é um trabalho da diaconia. Agora, será que os nossos diáconos eles têm sido instruídos nessas coisas? Ou será que os nossos diáconos têm sido ensinados que o trabalho deles é chegar mais cedo na igreja, abrir e fechar a porta da igreja, contar o dinheiro e esse é todo o trabalho que eles têm para fazer? Não, não é. Percebem que o trabalho da diaconia é um trabalho muito mais rico do que simplesmente abrir e fechar a porta da igreja, do que ser um conferidor de dízimo? Deus tem um plano muito grande para a diaconia. Muito grande. Perguntas? Dúvidas? Tendo isso em mente, no Novo Testamento, né, pensando na igreja, quem são os responsáveis pelos pobres da igreja de hoje? O que vocês acham? Pode falar, ninguém vai brigar, eu não vou brigar com ninguém não, tá bom? São os diáconos. Os diáconos, eles são responsáveis quando a igreja precisa entrar em ação. Eles sim. Vamos dar uma olhada aqui num texto bíblico. Abra uma palavra de Deus aí comigo aí, lá em 1 Timóteo, capítulo 5. Ali Paulo está dando algumas instruções para a igreja, para o jovem pastor Timóteo, para ele cuidar daqueles irmãos. E aí, em 1 Timóteo, capítulo 5, eu vou ler aqui nos versículos 3 e 4 e também o versículo 8. Me acompanhem, por favor. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 3 e 4, depois o 8. Honra, preste atenção, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Ou seja, o fato de ser viúva não fazia de uma mulher verdadeiramente uma necessitada. Ela poderia ter parente que o sustentasse. Mas vamos continuar aqui. Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus primogenitores, os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Olha o que a Bíblia nos ensina aqui. Esse texto nos mostra que a família do crente tem o primeiro dever em ajudar. Normalmente é isso que acontece na igreja. Normalmente tem um irmão passando necessidade na igreja. Normalmente, esse irmão procura, em primeiro lugar, a família, ou ele procura direto a igreja? Muitas das vezes, meus irmãos, o que nós vemos são pessoas, cristãos, que podem muito bem ser assistidos pelos seus filhos, por irmãos e pais, mas que se recusam a pedir ajuda nestes lugares, às vezes por orgulho, às vezes por soberba, e então procuram em primeiro lugar a igreja. Pastor, mas a igreja não tem que ajudar os seus necessitados? A gente já não viu isso? Sim, mas Deus estabelece uma ordem para o cuidado das necessidades dentro da igreja. E no plano divino, o primeiro lugar, a primeira instituição, a primeira defesa contra a pobreza dentro da igreja é a própria família.
é a família cuidando uns dos outros. Se alguém tem um parente necessitado e não ajuda, olha que coisa absurda, dura que Paulo vai dizer. Negou a fé. E é pior do que os descrentes. Sabe, meus irmãos, às vezes eu lido com algumas situações, alguns aconselhamentos de filhos, por exemplo, Pastor, que... Oi? só sobre esse assunto, até que ponto um familiar ele precisa ser ajudado, né? E pelo próprio parente, né, o familiar, até que medida que a responsabilidade levou ele a estar nessa situação. Exemplo, Uhum. um familiar que acabou, como o pastor mesmo falou, não soube administrar seu dinheiro. Ele perdeu em jogos online, vou dar um exemplo aqui, porque particularmente, Uhum. perdeu necessitado, né? Aí eu fico, qual medida? Você ajuda temporariamente, uma pessoa tem um vício, mas ela sempre está recaindo, ela sempre precisa de ajuda. Uma pessoa com um vício de droga, a pessoa perde o emprego, a pessoa está sempre lá embaixo. Até que ponto de que forma você ajuda? Não sei se... Não, entendi. E ótima pergunta. Eu vou responder a sua pergunta, Fabiano, com uma outra pergunta. De acordo com o que nós vimos aqui, nós precisamos ajudar todas as pessoas que têm necessidade ou nós devemos ajudar os pobres? Ajudar os pobres. Exatamente. À luz do que nós vimos aqui, uma pessoa que passa necessidade ou que tem pouco, porque ela é preguiçosa, porque ela administra mal, porque ela destrói os bens que Deus lhe dá, essa pessoa é biblicamente pobre? Não. Ela não é biblicamente pobre. Então, qual que é a instrução que Paulo vai dar para a gente, num caso como esse? Paulo vai dizer para a gente um pouco mais adiante que aqueles que se recusam a trabalhar, que passem fome. Então, Fabiano, quando eu falo aqui que o primeiro lugar, a primeira instância de socorro para aqueles que são pobres é a família, eu não estou falando daqueles que estão passando recorrentemente por um estado de necessidade por causa do seu pecado recorrente, por causa do seu pecado consistente, do seu pecado não abandonado, que nem você está falando, uma pessoa que recebe ajuda e consome tudo no vício, uma pessoa que trabalha e acaba tudo com jogos, que deixa a sua família, os seus filhos, a sua esposa passar necessidade. Esse não é um pobre. Não é um pobre. E essas pessoas nós não ajudamos. Essas pessoas, de acordo com Paulo, elas precisam passar fome. Porque a Bíblia vai dizer que a fome do trabalhador, a fome do pobre o incita a trabalhar. Então, a própria miséria e a própria fome são elementos da bondade de Deus para que talvez aquela pessoa se arrependa do seu estado de miséria e busque socorro, arrepender-se dos seus pecados e buscar socorro no Senhor. Então, para deixar bem claro, a primeira instância de socorro é a família. Mas aqui o que precisa ficar bem definido é isso. Nós socorremos os pobres. Aqueles que por uma eventualidade, aqueles que por uma fatalidade, aqueles que por um caso de doença, por caso de falta de emprego, estão passando por necessidades legítimas. Não pessoas que poderiam estar trabalhando, pessoas que podem ser ativas, ou pessoas que têm recursos e administram de forma maligna aquilo que têm. Essas pessoas não são pobres. Essas pessoas, elas estão cultivando a sua miséria e nós não somos chamados e nem ordenados por Deus a pegar dos recursos que Deus nos dá para o reino de Deus, para o cuidado da nossa família e entregar nas mãos daqueles que vão dissipar esses bens de forma pecaminosa. Consegui explicar? Eu acho que o Fabiano caiu. Mas em relação... Ok, pastor. Entendeu? Consegui, sim, entendi. Queria só verificar o entendimento do Fabiano, né? O Fabiano, você estava querendo dizer com relação à igreja, que você deu exemplo, né, de não sei se é familiar, enfim, ou em relação a você ou qualquer outra pessoa, enfim.
Ah, obrigado, Felipe. familiar, próximo, e também já vi casos na igreja. O pastor comentando aqui, eu já vi essa situação. Pessoas que administram mal seus bens, não sabem. Pessoas que realmente não trabalham, não se dedicam ao trabalho, porque a gente percebe e vê essas coisas, sabe? Nesses dois sentidos também. Não, ótimo. Mas a Tá. resposta se aplica aos dois casos, ô Felipe. Tanto na Sim, questão entendi. familiar, quanto dentro do próprio contexto da igreja, da comunidade da fé. Eu não estou dizendo que a gente nunca vai ajudar. Porque, de repente, a pessoa entrou num estado desse e, suponho, a pessoa foi lá e iludida aí, como tem esse, por exemplo, hoje tem esse problema das bets. Aí uma pessoa vai lá e a gente sabe que o algoritmo ele é programado para enganar as pessoas. A pessoa vai lá, joga um pouquinho, ganha, dobra, ganha de novo, e aí a pessoa fala, não, agora eu vou investir tudo. Aí o cara vai lá, investe tudo e perde. E perde. E aí o cara arruma uma dívida imensa. Arruma uma dívida imensa. Às vezes pegou um empréstimo para fazer aquilo ali. Só que você vai conversar com a pessoa e a pessoa está quebrantada. Fala, cara, eu errei feio, cara. Eu pequei nisso aqui, eu me iludi, eu fui ganancioso. E então aquela pessoa está disposta realmente a abandonar aquilo ali. Você socorre essa pessoa. Você tendo recursos, você ajuda essa pessoa. Agora, passa alguns meses, a pessoa está no mesmo estado. Daí a pouco a pessoa está fazendo a mesma coisa, aí você não ajuda mais. Você deixa que essa pessoa lide com o próprio pecado dela. Tranquilo? Eu só, não, o meu ponto é só o seguinte, é só o limite entre dever e poder. Uhum. Ok, a gente não deve, né? Mas acho que existe um outro porém que é o poder. Ainda Uhum. assim, eu posso ajudar ela. Exemplo, se o meu irmão e meu irmão mesmo de sangue tiver com uma dificuldade dessa, eu não vou abandonar ele. Uhum. Uhum. Esse é o ponto que eu quero dizer, entendeu? Acho que é o limite entre o dever e o poder. É. Uma coisa, Sim, Felipe. mas assim, até meu ponto de vista, ô Felipe, é assim, eu concordo com você, a pessoa errou, nós somos propícios ao erro. O ser humano, o cair do homem, o levantar do Senhor. Só que eu disse, até o limite, eu entendi o que o pastor falou, o que você falou, a pessoa essa tem que dar oportunidade para ela sim. Você tem, eu posso ajudar, vou ajudá-la a se reerguer. Agora ela caiu de novo. É isso que eu quis dizer. A pessoa ela não demonstra nenhuma reação, assim, ela não tem controle, ela não, sabe, ergue. Aí esse ponto que eu falo, aí infelizmente a pessoa arca, mesmo eu podendo, talvez eu vou estar incentivando, ou às vezes é a dificuldade que ela não vai passar por ela própria, não vai mudar ela, talvez, nesse ponto. É. Entendi. Uma coisa que a gente precisa cuidar, o Felipe, e essa é uma dificuldade que às vezes eu encontro em tentar inculcar na mente de muitos irmãos. A nossa piedade, ela tem um limite bíblico. A gente não pode tentar ser mais piedoso do que o próprio Deus. Então, Deus, ele conhece a situação de cada um de nós, ele sabe aquilo que nós precisamos e aquilo que nós devemos sofrer. Então, o que acontece? Se Deus diz que uma pessoa que se recusa a trabalhar, ela tem que passar fome, ou seja, ela não deve ser ajudada, e Deus está falando isso para crentes. Então, a gente limita o nosso poder àquilo que é ordenado pelo Senhor. Então, lembra que Paulo vai falar, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. E uma das coisas que não convém de jeito nenhum é que eu desobedeça a Deus. E essa aqui é uma instrução clara do Senhor. Então, a nossa piedade, ela precisa ser bíblica. Ela não pode ser conforme as nossas paixões, conforme os nossos desejos, conforme padrões estabelecidos pela nossa sociedade. Até nisso, nós precisamos ter uma piedade que realmente seja conforme o coração do Senhor. E é o próprio Deus quem vai estabelecer limites para a nossa piedade. Num caso desse, o Senhor vai dizer, uma pessoa que recorrentemente destrói a si mesmo
por fazer uma má administração daquilo que deveria ter, ou porque se recusa a fazer o que é bom com as próprias mãos, a ordem que nós temos do Senhor é que a gente deixe essa pessoa entregue a ela mesma. Até porque nós precisamos nos lembrar sempre que o que nós temos, em última análise, não é nosso. Nós somos apenas mordomos daquilo que pertence ao Senhor. E como mordomos, ou seja, como administradores daquilo que pertence ao Senhor, nós precisamos administrar isso conforme os parâmetros estabelecidos pelo próprio Deus nas Escrituras. Então, até a nossa piedade, ela precisa ser conforme a piedade estabelecida pelo Senhor. Consegui esclarecer? Ok, acho que a gente pode estressar mais o assunto se for o caso, mas eu acho que é muito próximo ou parecido a analogia, por exemplo, de, sei lá, um filho, um pai, uma mãe, enfim, um parente que é viciado em alguma outra coisa. O jogo é mais um vício. Eu não, pelo menos eu não consigo conceber o fato da gente simplesmente deixar, né, a própria sorte. Pode continuar. Pode falar. Não, é isso. Não entendo. Eu acredito que esse seguramente é um assunto delicado, que a gente precisa tratar com muita seriedade. Mas em relação a isso, Felipe, não é um assunto polêmico, porque as Escrituras falam com muita clareza, entende? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Deus fez isso com muita clareza com o povo de Israel, quando eles se recusaram a viver de forma piedosa como ele havia estabelecido. Ele os deixou entregues a si mesmo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, Deus vai falar isso, que o homem, quando conhece a vontade de Deus e não a faz, Deus o entrega a si mesmo. Esse é um processo de disciplina de Deus. E a gente, porque somos, por causa daquilo que há em nós, da natureza de Deus, da imagem de Deus que foi estabelecida em nós temos a inclinação, muitas vezes, a inclinação natural de socorrer o nosso semelhante. Mas isso aqui não é, como eu disse, biblicamente falando, não é um assunto polêmico, porque a Bíblia é clara em dizer, sim, em casos como estes, a instrução que nós temos das Escrituras é deixar que a pessoa lide com as consequências do seu próprio problema. A gente precisa entregar, a gente precisa confiar em Deus. Confiar na soberania de Deus. Confiar que o Senhor pode usar tal miséria para poder conduzir essa pessoa a uma situação de arrependimento, a uma situação de transformação pelo conhecimento de Deus. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, o que acontece é que o continuar sustentando pessoas em estado assim só acaba balizando, validando aquela atitude da pessoa para que ela permaneça no seu estado. Mas, enfim, como a gente já falou aqui, esse é um assunto que a gente poderia ficar discutindo ele aqui ainda muito, muito, muito tempo. Mas vamos continuar, porque senão a gente não termina. Ô, pastor. Sim. Pastor, posso só comentar um breve acontecimento que teve aí, comigo aí? Vai lá. É porque sobre essa questão aí, há um tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa lá no serviço, até questão bíblica, biblicamente falando, sabe? Sobre o estilo de vida dela. Aí tem uma passagem bíblica que eu não lembro onde está agora, que eu comentei com ele, é que Jesus perguntou ao homem se ele queria mesmo ser curado. Aí a pessoa pergunta assim, mas por que Jesus ia perguntar a esse homem se ele queria ser curado, se ele estava doente há tanto tempo? Mas a questão não é que ele perguntou assim para tirar sarro, não, é porque a pessoa às vezes queria viver daquela vida. Às vezes acostumou com as migalhas que estava recebendo, acostumou com as doações que estava recebendo. E muitas pessoas hoje, infelizmente, vivem disso aí. Tem pessoas que vivem pegando esmolas, vivem nas ruas pegando dinheiro, às vezes tem casa de aluguel, mas acostumou com aquela vida ali de que sempre alguém vai colocar alguma coisa na mão dela, vai colocar um prato de comida para ela saciar a fome, e ela vai recusar, por exemplo, como a gente diz, né, no grosso mesmo modo, pegar uma enxada para capinar um quintal,
né? Ajudar um pedreiro lá, servir de ajudante de pedreiro para ganhar um pãozinho para levar o sustento para casa. Aí quando você vê que, por exemplo, pessoas, dando um exemplo aqui de mulheres que às vezes ficam nos bancos, esperando a pessoa mexer nos caixas eletrônicos para pedir uma esmola, tem mulheres ali que têm 2 casas de aluguel, que eu conheci ela. Então, assim, pessoas que acostumaram mesmo a ser mimadas por as pessoas, falar a verdade. Mas que você falou, esse caso é bem complexo, tem pessoas meio que precisam mesmo, tem pessoas que têm o vício e não conseguem largar. Então, assim, em muitos casos, o que vai na mente de algumas pessoas é a questão da malandragem. É esperar sempre cair na mão ali e viver daquela forma. É por isso que Jesus perguntou àquele homem: tu queres mesmo ser curado? Porque às vezes ele não queria ser, queria receber as migalhas que todos iam receber. É bem isso mesmo. Na maior parte das vezes em que pessoas administram mal, ou vivem, por assim, como diriam uns amigos cariocas que nós temos aqui, vivem malandramente, eles os fazem porque tem pessoas que os ajudam e os sustentam. Então, eles se acostumaram a ter alguém sempre que, por assim dizer, passe a mão na cabeça deles e valide aquilo, confirme aquilo que eles estão fazendo. Isso não é bom, não é bom. Então, a gente tem que ter prudência. Agora, é claro, eu acredito piamente que existem exceções, que existem casos que a gente precisa analisar com muito cuidado, com muito carinho. Então, mas o que eu estou dizendo aqui é a regra geral. Então, como regra geral, esse é o procedimento de Deus e é assim que ele ordena que a gente faça. Mas é claro que a gente precisa sempre olhar caso a caso para a gente poder tomar uma decisão que seja piedosa e consistente com o caráter de Deus em cada situação. Tranquilo? Beleza? Ok. Vamos seguir então. Olha, o que a gente já viu aqui? Nós já vimos a origem do diaconato. Nós já vimos aqui qual é a função principal do diaconato, é esse trabalho de misericórdia. E agora, a gente vai olhar aqui quais são, é a função principal. Agora, quais são as funções gerais do diaconato? Existem pelo menos 3 áreas da vida da igreja onde os diáconos eles podem servir aos irmãos da fé. E essas áreas elas podem ser exercidas de diversas maneiras, dependendo da situação e da demanda da igreja local. Essas áreas são serviço, suporte e liderança. Quando a gente pensa em serviço, a própria expressão, a palavra grega para diácono, diaconel, significa serviço. A palavra diácono significa literalmente serviço, aquele que serve. Jesus Cristo ele disse que ele não veio para ser diaconado, mas ele veio para diaconel os outros e dar a sua vida por eles. Então, o ofício do diaconato, ele aponta para essa disponibilidade, para esse compromisso que deve existir no coração de um diácono para cuidar das demandas administrativas, financeiras ou em outras áreas da vida da igreja. Então, aqui o principal é uma disposição e o compromisso de servir aos crentes. Quando nós servimos as necessidades administrativas da igreja, um diácono está servindo a própria igreja. Uma outra área importante é a área de suporte. Percebam que quando a gente olhou para Atos 6, diz que a instituição dos diáconos foi necessário para dar suporte, para dar suporte ao ministério da pregação e da oração dos apóstolos, para que eles não fossem impedidos, prejudicados nisso. Então, os diáconos eles devem cuidar das demandas da igreja para que estas demandas não atrapalhem os seus pastores, os seus presbíteros, não sobrecarreguem para que eles possam continuar cuidando daquele ministério que Deus lhes deu. Por exemplo, eu demoro, em média, uns 2 dias para preparar um sermão. Um sermão bem pregado, um sermão bem estudado, com exegese bem feita, com aplicações pensadas, que vai edificar os crentes. É necessário que eu tenha diáconos na igreja que me permitam fazer isso. Se eu tivesse que cuidar de todas as demandas, hoje eu tenho cuidado de muitas coisas, áreas de serviço, que
podem, futuramente, eu espero que assim sejam, distribuídas entre os futuros diáconos da nossa igreja, para que eu tenha mais alívio e consiga preparar mais coisas, consiga estudar mais coisas para o benefício da igreja. Quando, por exemplo, eu preciso me envolver com questões financeiras, administrativas, daqui a pouco a gente vai começar, se Deus permitir, a pensar em construção. Se eu tiver que cuidar disso integralmente, o tempo que eu preciso para estudar e me preparar para a edificação espiritual da igreja vai ser prejudicado. A igreja vai ser prejudicada. Eu não vou poder fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Então, esse serviço de diaconato, de serviço, é essencial na diaconia de uma igreja. E o terceiro aspecto é da liderança. Quando a gente olha para Timóteo 3,12, 1 Timóteo, que é onde a gente vai ver as qualificações de presbíteros e diáconos, nós vamos ler ali que o diácono ele precisa liderar bem a sua casa. Ainda que não é o tema tratar das qualificações da diaconia, mas por inferência, nós podemos observar que a liderança faz parte da vida do diaconato. Diáconos, eles são líderes na igreja, eles devem ser honrados na igreja, respeitados na igreja, porque eles têm mostrado para a igreja que no lar deles, eles também são líderes, eles são honrados, eles são respeitados como pessoas que ensinam a palavra de Deus. Então, eles servem na igreja e eles lideram a igreja à medida que servem. Então, essas são as 3 áreas gerais de atuação da diaconia na igreja, que podem ser exercidas em diversas situações diferentes. Essas áreas gerais, elas significam que o serviço, o suporte e a liderança, elas devem ser presentes em todas aquelas ações que são pensadas pela diaconia da igreja. E quais são essas ações? Quais são essas áreas de forma geral? E aqui eu quero só pontuar algumas muito rapidamente, de funções específicas do diaconato. Quando a gente olha para Atos 4, quando a gente olha para Atos 11, a gente vai ver que ali o dinheiro ele era depositado aos pés dos apóstolos e então eram enviados aos presbíteros. Isso vai nos mostrar que a função de administração financeira maior da igreja ela é uma função dos presbíteros. Mas se os diáconos eram aqueles que serviam à mesa e os outros pormenores, eles eram quem precisavam administrar esse dinheiro também. Então, irmãos podem, os diáconos, e devem auxiliar o conselho na igreja na administração financeira, em áreas que são específicas. Os diáconos, eles são as pessoas mais indicadas para isso. Por quê? Porque o diácono, ele sabe exatamente quais são as entradas da igreja. E é por isso que eles sabem também qual é a proporção que a igreja pode usar de recursos para ajudar os necessitados. Então, diáconos podem e devem ajudar nas questões financeiras da igreja. Mas eles também devem ajudar na questão administrativa. Muito das questões administrativas podem ser postas e entregues nas mãos dos diáconos. Eles podem supervisionar as questões da organização de uma igreja, verificar o que precisa ser consertado na nossa estrutura. Esse é um tipo de serviço pelo qual a igreja toda é beneficiada. Se a gente chega ali e tem lâmpada queimada, descarga não funciona, o bebedouro está com defeito, o projetor não está legal, o sistema de som não vai para frente, essas coisas prejudicam o culto. E quando os nossos diáconos eles assumem a responsabilidade de administrar essas coisas, eles tomam por propósito observar o bom funcionamento de todas essas coisas, eles estão administrando e servindo a igreja com alegria. Eles também podem ajudar no patrimônio, zelar pelo patrimônio da igreja, sejam as coisas materiais, como mobília, como equipamentos de som. Então, diáconos, eles devem ter uma lista daquilo que é patrimônio da igreja e se tornarem responsáveis por essas coisas.
Os diáconos podem e devem ajudar na ordem litúrgica do culto. E eles ajudam de diversas formas. Primeiro, eles ajudam chegando antes, preparando o ambiente, abrindo o salão para receber as pessoas com muita antecedência, preparando as coisas internas, como ver a questão dos banheiros, de água, de copos. Eles também podem ajudar no ambiente para a adoração, observando se está tudo em ordem. Durante o culto, orientar pais que estão com crianças inquietas, ou com crianças que estão brincando. Tem uma coisa na nossa igreja que é terrível. Os pais que permitem que as crianças peguem aqueles copinhos descartáveis e fiquem brincando com aquilo. Aquilo perturba quem está do lado, aquilo incomoda quando a gente está pregando. Os diáconos podem ajudar e devem ajudar neste momento da adoração, procurando os pais, gentilmente pedindo os pais para cuidar das crianças. Às vezes a criança está fazendo uma birra grande demais. Eu não estou falando de criança chorar, porque a criança chora, meus irmãos. Isso é natural, isso faz parte da vida. Então a gente não se preocupa com isso. Mas às vezes a criança está fazendo uma birra, um escândalo. Então, os diáconos vão lá e procuram os pais. Falam assim, olha, podia levar ele, conversar com ele, acalmar ele lá na salinha. Na época do calor, verificar os ventiladores, verificar as águas, verificar aquelas etiquetas de dízimo, se elas não estão arrancadas. Então, eles podem orar durante o culto, eles ajudam na distribuição dos elementos da ceia. Tudo isso é participar da liturgia do culto. Tudo isso ilustra, na prática, diante de toda a igreja, um homem que tem um coração voltado para servir a igreja. Eles também podem ajudar os membros a se tornarem servos na igreja. Quando os diáconos eles estão liderando e cuidando desses aspectos, ele pode incentivar outros irmãos a fazer o mesmo. Um diácono ele deve estar atento a perceber irmãos que estão ociosos na igreja. Irmãos que, porventura, não estejam se envolvendo e convidá-los. Meu irmão, eu estou precisando fazer um trabalho lá na igreja assim, assim, assado. Você tem disponibilidade para ir comigo? E então começar a avaliar naquela pessoa habilidades e dons e instigá-la à obediência ao Senhor também, ao serviço, ensinando o serviço. O diácono, ele precisa e pode, muito mais que poder, é um dever, ser também um homem de oração. Principalmente para ele não cair no erro de achar que a sua vocação depende única e exclusivamente da sua própria capacidade. Se a diaconia é um trabalho e uma vocação espiritual, então ele precisa de Deus para que ele tenha uma vida ativa de serviço piedoso. E para isso ele precisa de uma vida ativa de oração para não cair nas ciladas do diabo. Uma outra área muito importante que a diaconia deve servir e que normalmente é vista somente como dever do pastor é a visitação. Os diáconos, eles podem e devem visitar os irmãos, sobretudo aqueles que, porventura, possam parecer estar carecendo de alguma coisa. Famílias que acabam de ter filhos, irmãos que, porventura, estejam enfermos. Os diáconos precisam visitar esses irmãos para saber se eles estão padecendo de alguma necessidade e então informar a liderança da igreja para que a igreja possa socorrer essas pessoas, prestar a devida assistência a esses irmãos da fé. Então eu mencionei algumas aqui, mas são muitas. Além dessas, existem ainda muitas outras áreas em que o diácono ele pode servir de forma específica. Mas percebam que diaconia, então, ela vai muito além de abrir e fechar a porta da igreja e de contar o dinheiro que entra do dízimo. Diaconia é um trabalho espiritual, estabelecido por Deus, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja abençoada por Ele, para que pela pregação da palavra a igreja possa crescer. O diácono, ele ajuda diretamente no trabalho da pregação da palavra, quando ele oferece aos presbíteros e ao pastor condições para se dedicar ao estudo da palavra, à oração pela igreja e à pregação da palavra para a edificação do povo de Deus. Então, concluindo, os diáconos, de um modo geral,
eles são o supremo exemplo de serviço de Cristo à igreja. Eles devem dar esse exemplo por meio da sua própria vida, exercendo com zelo, com fidelidade, a vocação que Deus lhes concedeu. Então, eles devem olhar para Cristo e ver nele o maior de todos os diáconos. Como eu já mencionei aqui, Jesus Cristo foi. Quando ele disse que ele não veio para ser servido, ou que não veio para servir, ele não veio para ser servido, mas para servir com a sua vida, morrendo em favor dos outros. Diáconos devem buscar em Cristo a fonte da sua capacitação, a fonte da sua força, para não viverem de rompantes, tempos de serviço fiel e então tempos de negligência e frieza espiritual. Jesus é o maior exemplo de servo, tanto aos diáconos como a todos os crentes. Jesus lavou os pés de homens indignos, entre eles os pés do traidor Judas. Diáconos servem a todos aqueles que o Senhor colocou na igreja dele para serem servidos. Então, isso é um pouquinho da natureza e das responsabilidades de um diácono. Perguntas? Comentários? O pastor, só um comentário que um amigo meu antigo na fé, na antiga igreja nossa, ele falou que na igreja, quem não serve para servir. É até interessante, né? Parece até um trava-língua, mas é isso mesmo. Quem não serve para servir. Pois é isso mesmo. Uma vez, eu com muita tristeza ouvi em um lugar alguém dizendo que ele não tinha vocação na igreja para poder servir com as coisas de diácono. Ele começou a mencionar, por exemplo, pegar água para pastor, abrir porta, fechar a porta, receber pessoas. E eu fiquei pensando, cara, se você não tem um coração para servir nessas coisas pequenas, então a sua motivação para servir na igreja ela não é santa. Eu pensei, né, na hora, não falei nada. Por quê? Se você não serve para servir, você não serve para nada. Na igreja é mais ou menos isso mesmo que você acabou de mencionar. Essa é uma boa citação. Nós somos chamados para servir. Cada um de nós. E a natureza principal da diaconia é uma natureza de serviço. E serviço sacrificial, exatamente como nós vemos em Cristo Jesus. Meus irmãos, por hoje é isso. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa, acrescentar, fazer mais algum comentário? Então, sendo assim, nós vamos orar e vamos encerrar esse nosso tempo. Eu vou pedir ao nosso irmão Fabiano para encerrar esse nosso tempo, dando graças a Deus, pedindo que nos ajude a refletir em todas essas coisas. Amém. Senhor nosso Deus, nós glorificamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, te agradecendo, ó Deus, por esse período com os irmãos, por esse período no qual, ó Deus, o Senhor nos tem concedido entendimento da tua vontade e nos ensinado acerca daquilo que provém do Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, pela alegria, ó Deus, de falar da tua palavra, de ouvir a tua palavra. Bendizemos, ó Deus, por este período em que o Senhor tem falado aos nossos corações e tudo que foi mencionado, Deus, foi falado, sabemos, tem sido, ó Deus, confirmado nos nossos corações. Pedimos ao Senhor a tua graça, que tudo que foi mencionado seja gravado nos nossos corações. Abençoe, ó Deus, a vida do pastor, ó Deus, a vida, ó Deus, de cada um dos irmãos que estão presentes aqui, concedendo, ó Deus, graça, ó Deus, que possamos crescer na graça e no conhecimento, ó Deus, da tua palavra. Abençoa as nossas vidas, a cada lar aqui representado, ó Deus, Amém. que possamos, ó Deus, dar frutos para o Senhor, ser instrumento nas tuas mãos. Opera com teu poder, tua graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, deixa eu só fazer uma chamada